Fala galerinha, tudo bom com vocês? Tranquilaço, de boa? Então essa é a nossa segunda aula falando sobre os sais. A gente viu na primeira aula como é que eu formo um sal em laboratório. Vocês vão lembrar bem que um sal então vai ser formado entre a reação de um ácido mais uma base. Tranquilo? Então olha só, você faz o que ali? Você pega o H do ácido e você marca ele, H do ácido. Você pega o OH da base, você marca o OH da base. Aqui eu vou ter então a neutralização do H do ácido com o OH da base. Vou anular então essa característica do ácido e da base, formando aqui no final então H2O. E eu vou ter a salificação, que é o que sobrou, né? Que é o Na da base reagindo com o Cl do ácido. Então eu vou ter a formação do famoso sal de cozinha NaCl. Essa é uma reação de neutralização. Se for mais específico, neutraliza o H do ácido com o OH da base e o cátion da base com o ânion do ácido. Eu vou ter então a salificação, que é a formação do sal. Olha só, o Na, que é a primeira parte do sal, é o cátion. E esse cátion ele vem sempre da base. O Cl, que é a segunda parte da fórmula, que é o ânion, ele vai vir então do ácido. Tranquilo? Nós vamos na aula de hoje classificar os sais. Tranquilaço? Olha ali, classificação dos sais é igual aos ácidos, é igual às bases, quanto ao número de elementos químicos constituintes. Então, se eu pegar o sal de cozinha e colocar aqui na tela para vocês NaCl, ele é formado por átomos de sódio e átomos de cloro. Então, ele é uma substância binária. Se eu pegar o sulfato de alumínio, Al2SO4, e vocês forem perceber, ele é formado por átomos do quê? De alumínio, de enxofre e de oxigênio. Então, ele é formado por 3 elementos químicos. Então, esse é um sal ternário. E se eu pegar o K4, K4FeCN6, eu vou ter, então, átomos do quê? De potássio, de ferro, de carbono e de nitrogênio. Não é átomos, é elementos químicos. Então, esse último sal aqui, na qual eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos químicos, eu vou classificá-lo como sendo um sal quaternário. Era a mesma classificação que eu usava para os ácidos, por exemplo. Ó, classifica para mim o H2SO4. Ademir, ele é um ácido ternário, porque ele tem H, tem S e tem O. Entendeu? Classificação super básica com relação ao número de elementos químicos que formam, que constituem, nesse caso, o sal. Aqui eu vou ter uma classificaçãozinha que é importante para a gente, que é de acordo com os íons presentes na fórmula do sal. Um sal, quando que o sal é chamado de sal normal? Quando ele é obtido pela neutralização total de um ácido e uma base. Por isso não há H+, e nem OH- em sua fórmula. Apresenta um único cátion e um único ânion. Então eu vou escrever aqui no quadro, aqui na tela, ó, H2S mais SrOH2. Se vocês olharem para o quadro aqui, eu tenho 2 Hs, tá vendo? E eu tenho também o que? 2 OHs. Então, se você tem 2 H+, e 2 OH-, você escreve depois da fórmula 2H2O. Tá vendo? É um H com um OH, é um outro H com um outro OH. São 2 Hs com 2 OHs. Vai sobrar o que aqui agora? Sobrou Sr da base e S. Se você perceber nesse sal aqui, ó, no sulfeto de estrôncio, tá aqui, ó, nesse sal, eu tenho apenas um cátion, que é o Sr2+, e apenas um ânion, que é o S2-.
E entre os dois aqui, ó, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum H e nenhum OH. Esse sal, que é formado pela neutralização total de um ácido com uma base, eu vou chamar esse sal de um sal normal. Tranquilaço? Olha ali embaixo. Cloreto de sódio, sulfato de bário, nitrato de prata. Sais normais, não tem nem H e nem OH no meio da fórmula deles. Um hidrogenossal. O nome já fala tudo. Se ele é um hidrogenossal, é porque ele tem que ter na sua estrutura o hidrogênio. Por isso que ele é um hidrogenossal. E esses hidrogenossais vão surgir da neutralização parcial de um ácido por uma base. Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó, NaHSO4. NaHSO4. Se vocês repararem nesse sal, ó, por que ele é um sal? Ele começa com H? Não, então ele não é um ácido. Ele termina com OH? Não, então ele não é uma base. Ele termina com oxigênio? Sim, Ademir, ele termina. Mas para vocês chamarem uma substância de um óxido, ela tem que ter apenas um elemento ligado ao oxigênio, independentemente da quantidade. Então, junto ao oxigênio aqui, eu tenho o S, tenho o H e tenho o A, o Na. É um sal quaternário. Então, ele não é um ácido, não é uma base, não é um óxido, sobra para ele um sal. Se vocês perceberem, ó, esse cátion aqui, ele é proveniente dessa base, do NaOH. E esse ânion aqui, ele é proveniente do H2SO4. Percebe que a primeira parte eu simplesmente juntei um OH e na segunda parte eu coloquei mais um H. Eu estou fazendo o caminho contrário à neutralização. Se vocês olharem para a fórmula aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui uma monobase e eu tenho aqui um diácido. Eu tenho uma monobase com apenas um OH, mas eu tenho um diácido. Se você não acertar os coeficientes, vai estar sobrando um H. Esse H que sobe, ele aparece no meio da fórmula. Então, esse não é um sal normal, ele é um hidrogenossal, já que ele tem um hidrogênio sobrando, já que a neutralização não foi completa, ela foi parcial, entre um diácido e uma monobase. Tranquilo? E um hidroxissal, olha lá em cima aqui, ó, hidroxissal. É um sal que tem hidroxila, ou seja, ele é um sal também resultado de uma neutralização parcial. Só que agora eu tenho sobra, eu tenho excesso da base. Vou colocar aqui, ó, MgOHCl, bota para cá. MgOHCl. Classifica para mim esse sal. Ele é binário, ternário ou quaternário? Ademir, ele tem Mg, OH e Cl. É um sal quaternário. Ó, eu vou pegar essa primeira parte aqui e vou adicionar para ela um OH. E eu vou pegar essa segunda parte e vou adicionar um H. Lembra? Esse H com esse OH são os dois íons que formam a água, só que eu estou fazendo o caminho de trás para frente. Então, olha só, eu vou ter aqui, então, esse sal aqui, ele é originado da reação do MgOH2 mais, opa, deixa eu apagar ali, mais o HCl. Se vocês fossem classificar para mim, o MgOH2 ele é uma dibase, tem dois OHs. Já o ácido clorídrico, ele é um monoácido, tem um H só. Então, nessa reação eu tinha 2 OH menos mais um H+. As quantidades não são proporcionais, vai sobrar OH. E esse OH que vai sobrar
ele vai acabar aparecendo no meio do sal. Então, ele também não é um sal normal, ele é um hidroxissal, já que ele tem a hidroxila sobrando no meio dele. Então, esse sal MgOHCl, esse que a gente está vendo ali, MgOHCl, é o hidroxicloreto de magnésio. O do lado ali, BaOH-NO3, é o hidroxinitrato de bário. Tem OH no meio, hidroxissal. Tem H no meio, hidrogenossal. Não tem nada, sal normal. E o sal duplo, ou também chamado de sal misto, formado por dois cátions diferentes do íon H+, ou dois ânions diferentes do íon OH-. Olha ali, NaKSO4. Então, aqui eu tenho o SO4, que é o ânion 2-, e eu tenho o Na+, e o K+. Percebe que ele é um sal duplo, ele tem dois cátions. Cuida para não confundir assim, né? Com o NaHSO4. Ó, ele também tem esse cátion, mas esse é o hidrogênio, então ele é um hidrogenossal. Esse aqui é o sulfato de sódio e potássio. Percebe que o nome é duplo, né? Porque eu tenho cloreto de sódio, nitrato de magnésio, cromato de potássio, permanganato de potássio. E ali eu tenho sulfato de sódio e potássio. Sódio e potássio, 2. Então ele é um sal duplo ou um sal misto. Tá? Ó, o segundo ali do ladinho dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui. Esse é o AlSO4Cl. Ele é o sulfato cloreto de alumínio. Geralmente é sulfato de alumínio, cloreto de sódio. Esse é sulfato cloreto de alumínio. Ou seja, ele vai ter o quê? Ele vai ter dois ânions no nome, fica sulfato e cloreto. O outro era de sódio e potássio. É um sal duplo ou um sal misto. E finalmente a classificação dos sais, eu vou ter também os sais hidratados. Esses sais hidratados são sais que têm junto com a sua constituição água. Você já deve ter reparado que se você deixar um pote de sal de cozinha aberto por algum tempo, ele vai ficar úmido. Ele é higroscópico, ele absorve a água. Então, alguns sais eles conseguem então absorver a água e manter a água junto com a sua molécula. Então, quando você vê ali, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho, CuSO4 vezes 5H2O. Esse sal é o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Sulfato de cobre 2 pentahidratado. Ó, então ele é um sal e esse multiplicação na verdade quer dizer o quê? Quer dizer que a molécula do sulfato de cobre 2 vai vir junto, agarrada com ela, 5 moléculas de água. Ele é um sal hidratado. Ademir, eu quero sal puro. Você pega esse sal, você leva ele então para o quê? Leva ele para uma estufa e aquece. A água vai evaporar e vai ficar o sal anidro, o sal sem água. Mas existem esses sais que são chamados sais hidratados. Então eu tenho, pessoal, o sal normal, que é o salzão normal lá. O hidrogenossal, aquele que tem H no meio. O hidroxissal, aquele que tem OH no meio. Um sal duplo ou sal misto, ele vai ter ou dois cátions, tipo sódio e potássio, ou dois ânions, tipo sulfato e cloreto. E o sal hidratado é aquele sal que vem sal, ponto, N moléculas de água. Lembrando que aquilo não é uma multiplicação, aqui está dizendo que aquele sal tem na sua estrutura, cada molécula de sal, ou cada agrupamento iônico de sal, consegue agregar junto com ele moléculas de água. Ele é um sal hidratado. Se você quiser o sal anidro sem água, você leva a uma estufa, aquece, a água evapora, porque é covalente, e o sal fica porque ele é iônico, e os compostos iônicos têm pontos de fusão e ebulição maiores do que os compostos covalentes.
E finalmente, para a gente encerrar, a classificação dos sais, isso vai ser importante, mas isso é chato, sabe? Classificação dos sais quanto à solubilidade. Então você vai ter que decorar que aqui eu tenho, tá vendo? Ó, tá escrito ali, ó, deixa eu ensinar vocês ali. Tá escrita a palavrinha nitrato e entre parênteses está NO3-. Então NO3- é o grupo nitrato. Todos eles são solúveis. Ah, então quer dizer o quê? Ah, Ademir, então quer dizer que o AgNO3 é o nitrato de prata, é solúvel. Quer dizer que o KNO3 é o nitrato de potássio, é solúvel. Quer dizer que o NaNO3, que é o nitrato de sódio, é solúvel. Então, você vai ter que decorar a tabelinha. Então, ó, nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos são solúveis. Só que tem as exceções. Os acetatos são solúveis, exceto o de prata. Os brometos são solúveis, os brometos, os cloretos e os iodetos, exceto os de prata, os de chumbo 2 e os de mercúrio. E os sulfatos são solúveis, exceto o caro, senhor, barriga e o chumbo 2. E do outro lado, os sulfetos, olha lá. Então eu vou ter, por exemplo, CaS. Os sulfetos, eles são insolúveis, a não ser que quem está junto com o enxofre seja metal do grupo 1 ou metal do grupo 2, como é o caso do cálcio. Ou o amônio. Quem é o amônio? Muito em voga agora. Tá? Nós estamos gravando essa aula hoje, dia 10 de agosto. E faz pouco mais de uma semana, eu acho, daquela explosão gigantesca em Beirute, capital no Líbano, que era em virtude do armazenamento incorreto de uma solução de nitrato de amônio. Pergunto para vocês, classifica para mim esse sal. O nitrato de amônio, que tá todo mundo falando na televisão agora sobre esse sal. Inclusive eu fiz um conteúdinho sobre ele. NH4NO3. Tá? Ele é um sal quaternário. Ele é solúvel ou insolúvel em água? Vamos lá. Ele não é um nitrato, ele não é NO3. Todos os nitratos são o quê? São solúveis. Fechou? E lá embaixo, os sulfetos, os carbonatos, os fosfatos e os sulfitos são sais praticamente insolúveis, a não ser que estejam ligados ao elemento do grupo 1 ou ao amônio. Aqui embaixo é uma observação importante, né? Sais do grupo 1 e do íon amônio são sempre solúveis. Às vezes uma regrinha dessa dá uma ajudinha. Mas essa tabelinha é chata, que cada um, eu até hoje tentei pensar, se alguém souber um macetezinho para decorar, até procurei, uns eram muito complexos, que é decorar a solubilidade dos sais. Então a gente hoje classificou os sais em binário, ternário e quaternário. Classificamos os sais em normais, hidroxissais, hidrogenossais, sais duplos ou mistos e sais hidratados. E, finalmente, quanto à sua solubilidade em água. Os que são solúveis, com as suas exceções, e os que são insolúveis, também com as suas exceções. Esse é um assuntozinho de decorar. Tem que fazer uma tabelinha, tem que escrever no caderno. Quando for fazer uma prova, dá uma lidinha um tempinho antes para se familiarizar com essa solubilidade. Tranquilex, galera. Eu vou deixar aqui em cima também o link, então, dessa aula completa sobre sais, que foi a aula passada no terceirão, já para vocês ir antecipando e ligando os conteúdos de maneira mais integral. Beijo para vocês, um grande abraço. Até a próxima aula com o professor Ademir no Ensino à Distância, o famosérrimo EAD.